você nem seja de Arujá, mas uma igreja em Arujá está alcançando a tua vida. Amém. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque eu tenho uma nota no meu coração. Arujá está completando hoje 173 anos. Amém. 173 anos. E eu quero que você fique de pé e nós vamos orar por Arujá. Amém. Talvez essa não seja a sua cidade, mas, querido, é a cidade da igreja em que você está. E existem muitas pessoas a serem alcançadas nesse lugar. Amém? Então eu quero que aí no seu lugar você vai orar pelos governantes, você vai orar pela saúde, pela segurança pública, você vai orar pelos índices. Eu quero que você faça isso. Vamos lá, feche os teus olhos. Se depender de você, como Arujá vai ser? Como vai ser o crescimento de Arujá? Se depender de você, o que nós vamos viver em Arujá nos próximos anos? Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos plantou nesse lugar, e eu declaro em nome de Jesus um crescimento e um avanço para essa cidade, Pai, um avanço econômico. Pai, obrigado por sabedoria sobre a vida dos nossos governantes, para fazer de maneira sábia, gerir de maneira sábia essa população, em nome de Jesus, administrando sabiamente os recursos, fazendo, Pai, tudo aquilo que de fato o Senhor tem. Nós somos teus filhos, estamos nesse lugar, essa é a terra da nossa prosperidade, essa é a terra do nosso avanço, e eu declaro em nome de Jesus, os índices que não estão de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus oramos, para que esses índices caiam, Pai. Em nome de Jesus, oramos, Pai, pela diminuição da criminalidade, Pai, da fome, da falta de saneamento, Pai, em nome de Jesus, as taxas sendo reduzidas, oramos, Pai, por maior qualidade na saúde pública, na segurança pública, Pai, em nome de Jesus, nas escolas, oramos pelos professores, pelos profissionais dessa cidade, em nome de Jesus, que eles possam provar de força, que eles possam provar de graça. Nós oramos, Pai, por uma abundância nessa cidade. Oramos, Pai, para que nós que estamos nesse lugar possamos provar daquilo que está no teu coração para essa fase, para esse tempo. Pai, sabemos que a nossa igreja, Verbo da Vida aqui em Arujá está crescendo, e não é em quantidade de pessoas simplesmente, mas no raio de influência, na relevância dessa cidade, Pai. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor nos plantou aqui com um objetivo, com um desejo, e nós desejamos sim fazer tudo aquilo que está no teu coração, Pai. Obrigado por famílias nesse lugar sendo transformadas, obrigado por histórias sendo mudadas, em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai, porque nós veremos o fruto da nossa oração, nós veremos o fruto da nossa obediência, ainda em maior escala, em larga escala, Pai, em nome de Jesus, não faltando sabedoria aos políticos dessa cidade, não faltando força, não faltando, Pai, discernimento, em nome de Jesus, nós declaramos Arujá como sendo uma cidade guardada pelo Senhor, provida pelo Senhor, levantada pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus, te damos graças, te louvamos por mais um ano que essa cidade celebra, Pai. Muito obrigado. Sabemos que viveremos, teremos muitos outros anos, e provaremos e poderemos ver com clareza a tua mão sobre essa cidade. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. 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 Aproveita que você está de pé, dá um abraço em alguém. Homem abraça homem, mulher abraça mulher, dá um abraço em alguém. Aleluia, já foi abraçando, vai voltando. Aleluia. Aleluia. Pode ir voltando para o seu lugar. Nós estamos no mês da família. Amém? Eu não sei quantos de vocês, queridos, estão participando, ouvindo todas as ministrações, mas eu quero te encorajar a ouvir as ministrações, né? Talvez nós estamos falando às vezes sobre casamento, às vezes com os temas que Deus vai colocando no nosso coração mesmo, e você pode pensar que nem todos os temas são pertinentes a você, e você se engana, porque de verdade Deus conta com você para alcançar outros. Então você conhece alguém que precisa daquilo que você está se alimentando aqui. Amém? Então que Deus possa contar com você mesmo, sendo instruído pela palavra e consequentemente podendo auxiliar outros nessa caminhada cristã. Amém?
Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo, por favor, a palavra de Deus, em Salmo 127, verso de número 1. Nós já falamos sobre a igreja ser a família de Deus. Se você é solteiro, eu te aconselho a ouvir a ministração de quinta-feira. 3 amém. Não quiser ouvir também, não ouça. Você não é obrigado a nada. Amém? Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Uma outra versão diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Queridos, nós já falamos sobre esse texto, e eu acho um tanto quanto sério o que o Senhor está dizendo aqui, porque ninguém pensa em construir algo que vai ser inútil. Ninguém pensa em investir tempo, recurso, força, energia para construir algo que sabe que vai ruir, que sabe que vai ser inútil. E o Senhor está falando de maneira muito clara que é possível que você faça isso. Ainda que cheio de boa intenção, cheio de uma boa motivação, você pode construir um lar e ser inútil o seu trabalhar. E talvez quando você olha para famílias que você conheça, você pode ver isso. Talvez você já tenha conhecido pessoas que investiram tantos anos juntos e elas se divorciaram, elas se separaram. E você consegue perceber, poxa vida, nem tudo que foi vivido naquela casa foi inútil, existe o fruto, os filhos e tudo mais, mas ninguém passou por tudo que passou na ideia de não estar junto. Amém? Está comigo? Até porque a gente fala que família é um sucesso, querido, e eu só posso bater nessa tecla e ter essa convicção, porque foi uma ideia de Deus. Amém? Porque se nós olharmos à nossa volta, talvez a gente vai ver famílias que não deram certo. E elas não são a nossa referência é a palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Então o Senhor está dizendo que Ele precisa ser o construtor da casa. Nós não estamos falando de uma casa de alvenaria, mas estamos falando de princípios que precisam ser estabelecidos na construção de um lar. E quando nós falamos, querido, de construção, quando você fala de construção, você sabe que é muito mais fácil você construir algo zero do que reformar. Amém? Então assim, se você ainda é solteiro, esteja no Senhor, se envolva com alguém que ama ao Senhor e construa do zero algo nele, por Ele. Se você já está casado há algum tempo e você foi para o Senhor depois, você talvez esteja num processo de reforma, onde você vai ser obrigado a destruir algumas coisas que foram construídas na ideia de construir da maneira correta, e aí dá mais trabalho. Mas entenda, não é tão trabalhoso a ponto que o Senhor não possa fazer. E quando nós falamos de trabalho, não é porque o Senhor tem maior trabalho, o maior trabalho está em você, em matar o seu orgulho, em matar talvez o seu coração duro, a sua cabeçudice, sabe coisas assim? Sabe o que eu estou falando? Porque se você entra num relacionamento sem saber ser uma esposa, você talvez de maneira mais fácil olha para a palavra e diz: é assim que eu preciso ser esposa, é assim que eu preciso ser marido. Mas quando você já era marido, você já era esposa, você entra num relacionamento dizendo: eu sei fazer essa bagaça, eu sei ser isso. E pela palavra talvez você vai ver que não é, e aí você tem que destruir o que você achava que sabia, para construir da maneira correta. Você está aqui? Amém? Mas nós vamos falar, querido, a respeito de uma casa dividida. Não é a primeira vez que nós falamos sobre isso, mas essa nota veio no meu coração. E nós precisamos compreender. A Bíblia diz que quando homem e mulher deixam pai e mãe, eles se unem para ser uma só carne. Então 2 passam a ser um. Vocês estão comigo? Amém. 2 passam a ser um. E a Bíblia diz que uma só carne é como Ele olha para você hoje. Amém. Pastor, eu ainda não estou casado, eu não sou casado. Pois bem, a Bíblia olha para você e, como eu disse na quinta-feira, você é amado pelo Senhor, você é alvo das promessas dEle, você é alvo daquilo que Deus quer realizar nessa terra. Então não tem nada de errado com os solteiros. E eu falei isso na quinta-feira, você não é obrigado a casar. Tá. Ou sei que você quer casar, casa. Amém? Mas o texto está falando então como sendo uma só carne, cada um de nós. E você precisa entender que tudo que o diabo vai querer é dividir o que é um.
Então, quando você se casa, duas pessoas se tornam uma pessoa. E o diabo vai querer fazer com que essa uma pessoa vista por Deus continue pensando que são duas. Você está aqui? E queridos, o diabo vai investir força nisso. E nós vamos entender por quê. Abre comigo, por favor, em Marcos, no capítulo 3, verso de número 24. Marcos 3, verso de número 24. Acharam? Diz assim: se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. Em Mateus 12, 25 diz: Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Você está aqui? Amém. Então, deixa eu mostrar o contexto para você. A Bíblia diz que existia um homem endemoniado. E então aquele homem era conhecido por toda a cidade, por toda a vizinhança. E Jesus, passando por aquele homem, ele expulsa o demônio. E uma vez que ele expulsa o demônio daquele homem, os fariseus, os religiosos da época, começam a cogitar entre eles que Jesus havia feito aquilo em nome de um demônio maior. Então eles começaram a dizer: ele só expulsou esse demônio porque ele está falando em nome de um demônio maior. Então eles se submeteram a esse demônio maior. Jesus, conhecendo o que eles estavam arrazoando, o que eles estavam pensando e conversando entre si, Jesus os repreende e traz um ensinamento para eles. E esse ensinamento veio justamente no texto que a gente está lendo. Jesus estava dizendo que o diabo sabe que tudo que está dividido não subsiste. E ele começa a falar de reinos, querido. Ele diz: um reino dividido não subsiste. Uma casa, uma família, uma empresa dividida, ela não subsiste. Ela desintegrará. Amém? Nós estamos falando no mês da família, queridos, e o objetivo é que nós sejamos famílias fortes. Porque se você não é uma família forte, consequentemente, a igreja, preste atenção, a igreja não é o resultado de famílias fracas. A igreja, a força da igreja é o resultado de famílias fortes. Mas é interessante pensar que nenhuma família que chega aqui chega forte. A grande questão é que à medida que você se abre para a palavra, a tua família é fortalecida. E uma vez que ela é fortalecida, você é o próprio reflexo disso na própria igreja. Amém. Agora, querido, quantas pessoas elas continuam trabalhando até mais tarde porque não tem prazer de ir para casa? Quantas pessoas elas inventam coisas para fazer na rua porque a casa não é um ambiente gostoso, um lar gostoso? E não é. Como que a gente olha para a palavra de Deus e isso pode ser uma verdade para nós? Não pode. E o diabo está ganhando espaço em nosso meio, embora sejamos filhos, embora tenhamos da parte de Deus um propósito. Acabei de falar para as crianças que acabaram de nascer, existe um plano de Deus para que cada uma delas vivam. Aí você acha que esse plano acaba quando você casa? Casei, todo o plano acabou, lascou. Não é isso. Então existe de verdade um plano para que você como família viva. E aí nós falamos, por que que E o casamento não é uma coisa fácil de lidar, afinal de contas nós estamos falando de dois mundos diferentes, que se unem para ser um único mundo. Como fazer isso dar certo? A palavra de Deus. A única maneira, querido, de você acertar, lembra que eu falei sobre o Senhor ser o construtor da casa? Consultá-lo como construtor é saber exatamente onde colocar cada uma das coisas. A maioria das famílias talvez convidam o Senhor para fazer parte, talvez elas se casam numa igreja, elas querem a bênção, mas elas não se atentam que Deus precisa acompanhar todo o projeto como família. Não é simplesmente estar ali, não é dizer, ok, eu abençoei, agora é com você, não. Ele deseja estar com você o tempo todo, te fazendo viver a maravilha de ser uma família. Amém? Amém? Queridos, e eu percebo de verdade no meu espírito, que talvez nós estejamos desanimados com a ideia de ter uma família, ou de ser família,
porque nós estamos olhando para o sistema desse mundo, nós estamos olhando para as pessoas e para outros relacionamentos, e isso vai de alguma forma nos levando para um lugar. E se você como cristão pensa semelhante a quem não tem a Cristo, que família é um projeto falido, que família talvez não é como alguns dizem, você precisa ir para a palavra, você precisa voltar a sonhar e a entender que em Deus é possível viver o que o próprio Deus desejou. Amém? Então assim, quando a palavra diz que eu e você devemos renovar a nossa mente pela palavra, talvez a questão família deva ser uma coisa que você precisa renovar a tua mentalidade, porque talvez você está dizendo que acabou por uma coisa que Deus não acabou em Deus, talvez você diz não tem jeito para uma coisa que em Deus existe jeito. Então assim, a gente crê para Deus, Ele pode ressuscitar Lázaro, Jesus pode ressuscitar Lázaro, Jesus pode dar a salvação a você, mas Ele não tem poder suficiente para restaurar o seu casamento? Não, pastor, é porque para o casamento não depende só de mim. Aí eu te pergunto, no que depende de você, você já está à altura do que Deus deseja? Até porque dentro de um casamento, a gente diz, é porque não depende de mim, mas talvez você seja uma peça, assim, quase que 70% dos problemas é você. Tudo bem. Amém? Então o Senhor está dizendo que a casa dividida, ela não subsiste. E tudo que o diabo vai querer, querido, é que você se divida. Você não vai ver, o único membro que a gente via ter independência e viver sozinho era o Mãozinha do Família Addams. Que você olha e diz, essa família não é normal. Alguma coisa está muito errada nessa família. Mas não é normal. Então você não vai ver um membro de uma mesma família caminhando cada um de uma forma. Quando você pega, a gente fala, né, tudo aquilo que tem duas cabeças, tudo aquilo que de repente tem mais membros do que o normal, é porque não está normal. Foi alguma coisa que aconteceu errado no percurso. Amém? E você precisa entender mesmo que o diabo vai trabalhar com força para trazer divisão. Nós estamos falando de casal, nós estamos falando de família, de casamento, mas isso vai acontecer também no relacionamento entre pai e filho. O diabo vai querer fazer com que a tua casa esteja dividida. Ele vai fazer com que a tua casa não esteja alinhada, na unidade, no propósito. E quando nós falamos da palavra, querida, é porque vocês precisam estar unidos. E toda divisão, ela acontece quando você não concorda acerca de algo. Está comigo? Como que nós vamos concordar? Quando a palavra diz. Então, a concordância e a unidade, ela precisa existir concordando com a palavra. Não é com a sua consciência, com aquilo que você pensa. Nós vamos ver pela palavra que existiam pessoas, e não se trata simplesmente de estar unido. Porque, se há de convir comigo, se tudo que está dividido desintegra, aquilo que está unido cresce. Aquilo que está unido prospera. Amém? Eu acho extraordinária uma fala, queridos, de Gênesis, capítulo 11, verso número 6, diz assim: E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Deus estava falando da construção da Torre de Babel. Como você bem sabe, o povo se reuniu para construir a torre. Eles estavam unidos para fazer aquilo acontecer. A Torre de Babel era uma construção duvidando do caráter de Deus ou da promessa de Deus. Porque Deus havia dito, inclusive o arco-íris é selo dessa aliança que Deus fez com o homem, de que o mundo não acabaria mais em água. Está comigo? Mas o homem, desconfiando que Deus pudesse mudar de ideia, eles falam de construir uma torre, onde eles pudessem, se Deus mudar de ideia, a gente se abriga lá. E Deus olhando para isso, Ele diz, eis que o povo é um só, e todos falam uma mesma língua. Não existe nada que será impossível para que eles façam. Aí eu fico perguntando, será que não existe coisas na sua casa, na sua vida, na sua empresa, que você ainda não viveu porque está dividido? Se nós fôssemos fazer um quiz aqui agora, então nós vamos dividir os casais. Venham aqui os casais, cada um segura uma lousa, vira de costas, e você vai responder algumas perguntas.
E aí eu pergunto para você, onde vocês se imaginam daqui 5 anos? Talvez nós vamos ter uma projeção do marido e outra da esposa. Está comigo? A gente fala, querido, de coisas, né? Eu não estou falando de alimento que mais gosta, da cor que mais gosta, embora isso talvez seja até mais fácil do que entender e estar unido num propósito maior. Mas nós precisamos compreender isso mesmo, é necessário estar unido para que Deus possa manifestar. Não tem um versículo que diz assim: tudo que você ligar na terra será ligado no céu? Mas a Bíblia diz que você liga sozinho. Você está aqui? Eu fico imaginando, existem muitas casas onde talvez, imagina que é um interruptor, ok? Então o que eu ligo na terra é ligado no céu, estão comigo? Então você vem, o marido vem e liga o interruptor, vem a esposa e desliga. Não porque ela sabe que está desligando, ok? Ou não é porque ele é o bom que liga, não é isso. Eu estou dizendo que a divisão tem feito isso acontecer. Não é maravilhoso pensar que a Bíblia diz assim: se você tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, e Ele dá gratuitamente, livremente. Amém? Poxa vida, olha que coisa maravilhosa. Tem falta de sabedoria, peça ao Senhor e Ele dá. Resolvido. O texto não acaba aí. O texto continua dizendo: peça com fé, não duvidando em seu coração, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Estão comigo? E o texto continua dizendo: não pense esse que receberá do Senhor alguma coisa. Então o texto está dizendo que você precisa de sabedoria, pode pedir ao Senhor, mas se você pede sem fé, esquece, você não recebe nada dele. Mas pastor, eu identifiquei uma necessidade, eu identifiquei que eu não tenho sabedoria, e eu sei que o Senhor pode me dar sabedoria, sim, mas Ele diz que se você faz isso, sem fé, você não recebe aquilo que você precisa. O texto, quando diz que aquilo que você liga no céu, ele está falando que você liga e é ligado na terra. Você liga na terra e é ligado no céu. Só que talvez a divisão dentro da sua casa está mostrando que um liga, o outro desliga, um liga, o outro desliga, um liga, o outro desliga. E você está perguntando por que não está manifestando? Por que as coisas não estão acontecendo? Por que na empresa não vai? Eu trabalho, eu faço, eu me esforço, por que não está indo? Por que em casa com as crianças, por que não está funcionando? Porque um liga, outro desliga, um liga, outro desliga. Por quê? Queridos, você acha como que o diabo vai fazer para entrar e abalar a criação de filhos? Se é uma família unida, se é uma família fechada, porque a unidade trava lacunas. A unidade, estar junto, trava espaço para que outras coisas sejam uma influência. Amém? Então quando você se divide, você abriu um buraco para que o diabo possa fazer. Então você talvez está aqui orando: pastor, eu oro pelos meus filhos, mas você não está se tentando. Não é mais sobre orar, é sobre você ser um com o seu marido, é sobre vocês concordarem acerca do que vocês estão fazendo, é sobre existir concordância. Então não adianta falar: Senhor, cuida, Senhor, protege, e está brigando com o marido, e não está concordando com o marido. O que eu estou falando para você hoje é: para de orar para que Deus faça, se una com o marido, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa. Eu trouxe uma coisinha aqui para exemplificar para você. Quantos de vocês sabem o que é isso? Pastor, não vi ainda. Calma! São 2 raquetes. Uma raquete frescobol. Sabe o que é frescobol? E a outra raquete é de ping-pong, também conhecido como tênis de mesa. Vocês estão comigo? A grande questão é que ambas as raquetes são feitas de madeira, nesse caso e nesse exemplo. Ambos os jogos são jogados com bolinhas. Amém? Nenhuma novidade. A grande questão é que um jogo tem como objetivo não deixar a bola cair. Você vai ver com maior frequência esse jogo acontecendo em parques ou na praia. E o mais legal, se não é você que está jogando esse jogo, se você está vendo alguém jogar, o mais legal é quanto tempo o pessoal jogando fica com a bolinha.
Se você vê pessoas que tentam jogar e são descoordenadas, perde até a graça. Mas quando você pega pessoas que sabem jogar, é gostoso de ver. Agora, a grande questão desse jogo é que você não joga a bolinha de qualquer jeito, ou para prejudicar a outra parte. Ao passo que esse jogo, embora seja também com bolinha, tem outro objetivo. O objetivo desse jogo é você pontuar. Então você não joga a bolinha de modo que facilite a vida de quem está jogando com você. Pelo contrário, aqui eu jogo para ganhar, aqui eu jogo para vencer, aqui eu jogo para pontuar. O meu objetivo aqui é ter razão, o meu objetivo aqui é fazer do meu jeito, da minha maneira, não é ele, nem ela. O que foi? Eu estava só simulando, gente. Mas você consegue entender? Se o casal em unidade, ele está jogando frescobol. Então não é um marido que tem raiva da esposa, não é uma esposa que tem raiva do marido, porque toda conversa, tudo que eles estão fazendo, facilita a bola para o outro. Então um casal unido no mesmo propósito, na mesma visão, onde o Senhor tem construído a casa, é um casal que está aqui. Então ele joga uma bola, que o outro está do outro lado e diz, claro meu amor. Então você diz filho, ele diz, claro mamãe. A grande questão é que quando não está na sintonia, e talvez nós temos, né? É o pai dizendo filha, e a filha dizendo fala mãe. Ou o marido falando para a esposa, meu amor, e a esposa dizendo, responde, fala o que você quer. Você está aqui? E você não pode pensar que isso não está trazendo divisão para a tua casa. Porque alguém que o tempo todo fala assim, e é recebido assim, chega uma hora que ele não quer mais jogar. E aí talvez você vai dizer, poxa vida, mas por quê? O que aconteceu? Será que não foi justamente porque não entendeu? Querido, a Bíblia não diz, não existe um versículo sequer que diga que após discordar do marido, fique dias sem falar com ele. Não é nem casada, hein? Não é nem casada. Deve estar dando aleluia por alguém aí. Mas você consegue entender? Então assim, talvez é alguém, queridos, o diabo está rindo de uma família que foi construída em Deus. Deus planejou, Deus. Então assim, antigamente, quando você se conheceu, existia tanta gratidão. É a mulher da minha vida, é o homem da minha vida. E passou algum tempo e se diz, o que aconteceu? Onde foi que eu perdi a placa que dizia saia? Mas você consegue entender? Então assim, e o diabo vai ganhando espaço, quando não estamos na mesma frequência. E unidade é isso, querido, é estarem na mesma frequência. Porque se ambos decidirem, pastor, nós nos unimos, nós estamos em unidade e decidimos, vamos jogar ping-pong, vamos jogar tênis de mesa. Meu amigo, tênis de mesa, você não consegue. Casamento não é um jogo que se joga com essa raquete. Porque aqui, cada um vai querer ter a sua razão, porque acha que o ponto. E aí quando você faz ponto, você diz, lá, tá vendo? Eu que tinha razão. Eu. Fala quem foi que ganhou esse ponto. Você não se casou com o seu inimigo. Você não se casou com a sua inimiga. Agora é necessário entender mesmo o que Deus tem para vocês viverem juntos. Porque quando nós vamos para a palavra de Deus, queridos, preste atenção, porque o apóstolo Paulo, ele trata a igreja, essa igreja em que nós estamos, como uma família. E o apóstolo Paulo, ele nos chama, falei sobre isso no primeiro culto, ele nos chama de irmãos, ele refere-se a nós como Deus sendo nosso Pai, e por diversas razões você vai ver o apóstolo Paulo corrigindo a divisão na igreja. Você acha que a igreja é mais importante que a família? Ficaram com dúvida. Pastor, é dia do pastor hoje, eu vou falar não.
Mas, querido, preste atenção, porque a Bíblia diz que se eu não manejo bem, ou se eu não administro bem a minha casa, olha só que coisa interessante, diz que se eu não tenho uma casa bem-sucedida, eu não posso estar à frente de uma igreja. Então a Bíblia diz que se eu não administro bem o meu lar, o que eu estou fazendo aqui? Você consegue entender? Então Deus não está dizendo a igreja é uma coisa, sua casa é outra. Deus está dizendo não, o reflexo do que você vai viver em casa vai refletir na igreja, e o da igreja reflete na casa. Você está aqui? Amém. Então é necessário entender isso mesmo. E a palavra de Deus diz, queridos, olha o que o Salmo 133 diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E o texto continua: é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes, e é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então você não pode achar que na igreja não pode ter divisão. Pastor, divisão na igreja dá problema. E na sua casa está tudo ok? Não pode. Mas pastor, com quem a gente concorda? Eu já falei outras vezes, é preciso concordar com a palavra. Mas pastor, o que ele está propondo, o que ela está propondo diverge do que a palavra diz. Eu concordo com quem agora? Com a palavra. A Bíblia não está dizendo que você concorda com o marido ou com a esposa se fere a palavra. A sua concordância, você sempre tem que estar concordando com a palavra. Nós vamos ver pela palavra pessoas que concordaram com seus cônjuges e esqueceram princípios, e esqueceram o que a Bíblia estava dizendo, e isso trouxe problema para eles. Então não é sobre estar unido com o teu marido no pensamento de vocês e naquilo que vocês estão querendo fazer, é estar unido no que a palavra diz. Amém. Quando nós vamos, por exemplo, ver o que a Bíblia fala sobre Ananias e Safira, se você para pensar, poxa vida, era um casal unido, não era? Afinal de contas, se você não sabe quem é Ananias e Safira, eu te aconselho a ler a Bíblia. Está lá. Está no livro de Atos, a Bíblia fala que quando a igreja primitiva ela nasceu, queridos, era maravilhoso o que eles estavam vivendo. Então a Bíblia diz que as pessoas estavam vendendo seus bens e entregando aos pés dos apóstolos para ser o sustento mesmo das viúvas, dos órfãos e todo sustento para que eles precisavam. Existia uma consciência muito clara de que Jesus estava voltando e eles estavam muito desapegados mesmo tudo que eles possuíam. Está comigo? A grande questão é que a Bíblia diz que Ananias e Safira gostaram da ideia. Eles gostaram do que estavam vivendo. Eles viram o povo fazendo e era emocionante. Todo mundo aplaudia quando vinha alguém e entregava. Eu vendi minha casa, está aqui o recurso. Todo mundo. Aí um olha para o outro e diz: ó, já pensou a gente indo lá, entregando e todo mundo sabendo? Olha, Ananias e Safira venderam sua casa e entregaram o recurso. Todo mundo vai achar que a gente é crentão. Todo mundo vai achar que a gente está envolvido com a visão, que a gente pegou junto. Vamos? Então assim, preste atenção, porque era um casal unido. Afinal de contas, eles venderam a casa deles. Não foi uma coisa que teve que o juiz assinar, porque não tinha concordância. Eles concordaram em vender. A grande questão é que eles também concordaram em mentir. Eles também concordaram em tentar enganar. E a Bíblia diz que eles pegam um recurso, e ao invés de entregar todo o recurso, eles retêm parte do recurso. Queridos, ninguém tinha pedido para eles vender. Ninguém tinha pedido para eles vender. Eles quiseram vender, mas eles também quiseram mentir. Então a Bíblia diz que eles pegam um recurso, esconde parte, chega para os apóstolos e diz: está aqui. E aí não sei se você sabe da história, mas pergunta: está tudo aqui? Ele diz sim, e a hora que ele mente, o apóstolo diz para ele: você não está mentindo para mim, você está mentindo para o Espírito Santo. E ele caiu duro, morto. A Bíblia diz que momentos depois chega a esposa. A esposa chega toda satisfeita. Querido, preste atenção, ela foi ao encontro do apóstolo feliz, eles tinham vendido. Quando ela chega diante dele e diz: e aí? Vendeu? Vendi, está todo o dinheiro aqui. E ela, em unidade, errada com o seu marido, diz: está tudo aí. E ela cai morta também. Quando você pega, queridos, não se trata simplesmente de concordar
com o seu marido, concordar com o seu filho, porque você pode estar concordando com algo errado. E aí você está unido numa coisa ruim. Então não é a unidade, entenda, a unidade vai fazer com que você tenha sucesso no que você vai fazer. Só que o sucesso pode ser um fracasso. Se o seu plano não é um plano bom, o sucesso do plano pode ser o fracasso da tua vida. Porque a Bíblia diz que Sara chega para Abraão e diz: Abraão, o que você acha de deitar com a minha serva? Então Abraão diz: olha, eles concordaram com a opção. Não, tá bom, vamos lá. A Bíblia diz que ele se deita, ela fica grávida e dá à luz a Ismael. Tempos depois, Sara engravida e dá à luz a Isaque. Está comigo? A unidade de um casal num propósito errado traz uma guerra que nós enfrentamos até hoje. Os árabes até hoje brigam com os judeus, os islâmicos até hoje estão brigando. Então preste atenção, querido, não se trata de você estar unido numa coisa errada. Trata-se de você estar unido no propósito de Deus, obedecendo o que Deus está dizendo. Pastor Fábio não falou? Deus não é fiel a você. E eu não sei quanto disso te assusta. Mas a Bíblia não diz, não tem um versículo que diz que Deus é fiel a você. A gente canta uma musiquinha, não é? Fiel a mim. Tem que engrossar a voz porque trata-se de um hino antigo. Mas a Bíblia diz que Deus não é fiel a você. Ele vela para que a palavra dele se cumpra. Então quando você vive o que a palavra diz, entenda. Então assim, você quer viver por aqui, e você acha que a fidelidade de Deus vai te alcançar. Mas a Bíblia diz que ele vela para que a palavra dele se cumpra. Quando você anda na palavra, você vai provar do que a palavra pode trazer a você. Então quando você anda nela, você pode provar dos frutos da fidelidade do Senhor. Amém? Agora você precisa entender, queridos, eu me lembro que uma vez me procurou um casal. Eles vieram até a igreja. Ore pelos pastores, amém? Mas eles me procuraram dizendo: pastor, nós estamos chegando na igreja, somos recém-chegados na igreja, e a gente está passando por uns momentos difíceis, e a gente estava pensando em apimentar a nossa relação. Tem criança aí, não? Eu sei que conversa vai, conversa vem, e eles me disseram: nós concordamos, pastor. Nós concordamos e a gente vai fazer troca de casal. Para ver se a gente dá um up na nossa relação, para a gente... Eu quase caí para trás. E aí eu percebi a inocência deles, porque estava diante do pastor falando de um plano diabólico. Fiz, meu Deus do céu. Não, inclusive a gente já conheceu um casal. Não, deleta, some. Eu sei que eles se arrependeram e a gente conseguiu caminhar com eles um tempo. Hoje eles não estão mais na igreja, eu não sei. Não sei, perdi contato, até tentei há um tempo atrás falar com eles, não sei como eles estão. Mas o que eu quero dizer para você, queridos, é exatamente isso. Não se trata de você estar unido em fazer uma coisa que vocês decidiram. Mas é ter concordância. A palavra é a primeira coisa com que você precisa estar unido. Então quando você é solteiro e você é um só com o Senhor, quando alguém entra na tua vida, não é alguém que vem para dividir, é alguém que vai somar o que já é inteiro. Amém? Então não é você agora submetendo às loucuras do marido ou da esposa, é você agora unido ao propósito de Deus. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele vem falando a respeito disso. Ele fala do jugo desigual na ideia de não trazer divisão. Ele diz: se você se colocar em jugo desigual, você está naturalmente entrando em uma divisão. Ele diz: o jugo desigual é exatamente isso. Como que vocês vão concordar acerca de algo? Um é vivo, o outro é morto. Como que eu vivo em Deus hoje, com o meu espírito vivificado, vou me relacionar com alguém que não tem o Senhor? A Bíblia diz que essa pessoa é morta espiritualmente. Então não existe. E ela está falando: qual comunhão vai existir entre luz e trevas? Amém? Então não é opcional para você, filho de Deus, se relacionar com alguém que não é. Amém? Mas o texto está falando, querido,
O apóstolo Paulo fala, a gente já falou outras vezes aqui, em 1 Coríntios 1,10, ele fala: queridos, eu quero que todos vocês falem a mesma coisa, tenham o mesmo parecer. Chegou até o entendimento de Paulo que as pessoas estavam se dividindo, porque elas estavam tomando partido. A Bíblia diz que o amor não é partidarista, porque quando você é partidarista, você é tendencioso mesmo a ir para um lado e para o outro, e a Bíblia diz que não é assim. Nós vemos na palavra de Deus, mães que foram partidaristas, amando mais um filho do que o outro, pais que amavam mais um filho do que o outro. Queridos, isso trouxe problema. Então quando a Bíblia fala de unidade, é para você justamente estar nesse lugar, onde Deus é exaltado, e vocês compreendem que diante dEle, com Ele construindo a casa e o lar, vocês vão ter sucesso no que fazem. Mas nós temos exemplo na Bíblia, de homens que não administraram corretamente seus lares. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele diz: eu estou sabendo, que tem gente dizendo que é de Apolo, outros estão dizendo que é de Paulo, outros estão dizendo que é de Cefas, outros estão dizendo que são de Cristo, e o apóstolo Paulo vem dizendo: ei, para com isso. Queridos, deixa eu falar algo para vocês. Em 2026 nós vamos ter eleições, e eu preciso lembrá-los novamente, nós somos filhos de Deus. Quem morreu por você não foi um político, quem morreu por você não foi um partido. Cuidado, para você não estar dividindo aquilo que Deus odeia como divisão. Não permita que por seu intermédio o diabo encontre lacunas para dividir pessoas. Mas deixa eu falar rapidinho, com pais e mães. Queridos, nós temos 3 filhos, 3 crianças, e as crianças são tendenciosas a querer falar uma coisa para mim, eu falo uma coisa e eles vão procurar a mãe. E não é só lá em casa que isso acontece, não. Então o pai deixa, eu digo não, vão para a mãe: mãe, deixa. E lá em casa a gente tem esse combinado, a mãe diz o que o pai falou, o pai diz que não, falou: então não vem falar comigo. Mas quando ela entende que o meu não foi uma coisa ruim, ela vem me procurar, em particular, e diz: amor, por que você disse não? Por que não pode? E então eu explico para ela, e se ela me convencer, se ela com o argumento disser: não, amor, mas acho que você viu errado, não é assim, é assado, eu chamo a criança e digo: ó, eu conversei com a mamãe, e agora você pode. Você está aqui. Agora, querido, não existe essa de um fala, o outro diz: não, seu pai não sabe o que está falando, pode fazer. Não, sua mãe não sabe o que está falando, faça. Você acha que você está construindo o quê? A Bíblia diz, queridos, que os filhos são flechas que o Senhor coloca nas suas mãos. Sabia que essas flechas não vêm pronta? Sabe aquela flecha antiga que você tinha que deixar lisinho, fazer a ponta? É o trabalho que dá criar o filho. Então não é você mostrando para os teus filhos que não concorda com o que o pai ou a mãe está falando, mas é você em unidade educando a criança. A Bíblia diz, querido, que eu e você devemos educar o filho, a criança, no caminho que se deve andar. Não dá para no caminho ficar dividindo. O caminho exige unidade. Eu me lembro de um exemplo dado pelo meu primeiro pastor, pastor Toninho. Meu pai ele fala a respeito da unidade, da união, e ele fala a respeito do saco de batata. Talvez você já tenha ouvido isso, mas quando você pega um saco de batata amarrado pela boca, você pode dizer que aquelas batatas estão unidas, elas estão vivendo em união. Mas se você cortar aquele saco, você vai ver que cada batata rola para um lado, cada batata vai para um canto, e o que estava talvez segurando aquelas batatas já não seguram mais. A grande questão é que a unidade que Deus tem para mim e para a sua vida não é de um saco de batatas, mas é de um purê, onde cada batata se submete a passar pelo fogo, pela água, a ser tratada, amassada, para ser um só.
Me lembro de um casal que conhecemos no passado, onde eles estavam fazendo o curso de maneira muito clara. Eles disseram: não, nós somos casados, nós temos filhos, mas eu entendo da parte de Deus que eu sou missionária. Então daqui a alguns anos eu vou embora para missões e eu vou largar meu marido e meus filhos aqui. E eu não sei se na sua cabeça isso faz sentido, mas nem na do diabo faz. O diabo ouve um negócio desse e diz: mas onde que vai parar? Então você não pode fazer em nome de Deus coisas que o próprio Deus não te disse ou não aprova. Você está aqui? Querido, é preciso blindar a sua casa. Não permita, o diabo vai fazer de tudo para dividir. Então não é a mãe que educa sozinha um filho, não é o pai se abstendo da responsabilidade dele. Existe o papel de cada um dentro de casa. Não existe, querido. A gente costuma dizer que cada fase, não, porque existe fase mais difícil. Toda fase traz consigo o seu desafio. A grande questão é que talvez enquanto menor, as suas cabeçudices, as suas turrices não eram questionadas. Quando você tem um filho maior, ele olha para você e diz: mas o que você está dizendo não tem nexo. Me explica melhor. E talvez você não está sabendo explicar melhor. Mas o que precisa acontecer é você entender, existe mais maturidade em você, sendo pai e mãe. Existe em Deus sabedoria para educar o seu filho. Não deixe o diabo dividir a sua casa. Nós já falamos em outro culto, seja você, ou preserve você pela influência na sua casa. Você está aqui? Eu tenho de maneira tão clara, queridos, pense sobre isso. E talvez quando você estiver conversando em casa, não é para você dizer: e aí, está com qual raquete? Porque eu estou falando aqui, eu vou jogar frescobol, e você? Talvez você ache que está com uma raquete, mas a sua fala já está mostrando: eu estou para jogar o tênis. Amém? Isso se dá na igreja também, querido. Então assim, o diabo vai fazer de tudo para que você fique ofendido. E na ofensa você não queira falar, você deixa morrer coisas em você. O diabo vai usar as armas dele, e talvez em algum dos momentos, um dos cônjuges vai cair na armadilha. Ele vai falhar, ele vai ceder. Isso vai trazer dano para casa. Mas quando você entender que em Deus existe restauração, não permita continuar com uma coisa que o próprio Deus deseja sarar. Não faça de um erro do passado arma de barganha hoje. Não faça com um erro do passado uma arma para que você possa ainda manusear ou manipular o seu casamento. Não faça isso. A Bíblia fala sobre fofoca. O que acontece na tua casa, você não tem que sair contando para tua mãe e para teu pai, não. O teu lar, a tua família é essa pessoa aí agora. Aí amanhã ou depois está o pai e a mãe revoltado com o cônjuge. Você se acerta, ele muda. Você acha que sua mãe e seu pai vão achar que ele mudou? Daria para falar um ano inteiro sobre família, sabia? Esmiuçando cada uma das coisinhas. Não existe o salário dele e o meu salário. Não, pastor, é que ela não tem a senha do meu celular. Quê? Não, é que ela não sabe. Quê? Você acha mesmo que está certo duas pessoas que agora são uma não ter a senha do celular do outro? Não tem que ter problema não, meu amigo. Pega aqui, ó. Olha aqui. Vem aqui, o que você quiser ver, mexe aqui. Não, pastor, é que eu sou um com ela. É? Que um é esse? Não, é que eu tenho minhas gavetas. Gaveta? Acha para mim na Bíblia, onde o marido pode ter gaveta. Onde a esposa pode ter gaveta. Acha para mim na Bíblia, a Bíblia dizendo que seu melhor amigo tem que ser alguém do sexo oposto.
O pastor, ele ministrou o curso de casais, eu acho que eu estou falando coisas... Você entende o que eu estou falando de falar? Pastor, a gente vive em um, vive. Você não sabe onde gasta. Você não tem concordância na sua casa, você compra coisa escondido. E você acha que você está sendo um? Você acha que você vai ter sucesso na tua vida fazendo desse jeito? Não existe dinheiro de um e de outro, existe dinheiro da casa. Ah, pastor, mas quem administra? Não, a Bíblia não diz quem deve administrar. Se você administra melhor, mulher, administra você. Se é o homem, administra o homem. A grande questão é que vocês precisam sentar, queridos. Eu vi esses tempos atrás um casamento ou uma casa onde a esposa estava receosa de sentar para conversar com o marido. E eu fico pensando, casou com quem? Foi promessa de pai e mãe, casou com o inimigo? Como que você tem problema de sentar com a pessoa? Aí porque não sei como ele vai reagir. Meu amigo, minha amiga, que é isso? Vocês não estão nem jogando tênis de mesa, vocês estão jogando paintball. Para quem não sabe de paintball, é arminha. Você está aqui? Querido, você não está casado com o seu inimigo. O teu filho não é o problema da tua casa. Não é. E o diabo está querendo achar que é. O diabo está querendo achar que é a idade, é a fase. Não. Bota o diabo no lugar dele e entenda, nessa casa há unidade. Eu não vou perder meu filho para o diabo, eu não vou perder o meu marido para o diabo, eu não vou perder a minha esposa, o meu relacionamento, eu não vou. Se você sempre enxergar o que pode acontecer como o diabo querendo tirar, querido, você vai entender. Eu me lembro de uma vez aconselhando um casal, acho que eu já falei isso para vocês, mas o casal estava me falando de coisas que eles estavam vivendo, e eu posso te assegurar, 99,9% das brigas e das coisas que acontecem dentro de uma casa, são fruto de carnalidade. Quando existe um carnal ou dois carnais, a coisa em casa vai dar ruim. O mesmo acontece na igreja. Quando alguém na igreja fere, machuca, no trato, você pode observar, é carnalidade. Porque a Bíblia diz que é impossível alguém cheio do Espírito machucar outro. É impossível alguém cheio do Espírito ser ruim para com o outro. Amém? Então o que precisa acontecer é estar junto mesmo. Talvez a gente fale disso numa outra ocasião, mas eu quero te falar. Hoje, vou começar a introduzir isso, não sei. Ora junto na tua casa. Marido, esposa, ore junto. Ore com os seus filhos. Crie esse ambiente dentro da tua casa. Eu me lembro uma vez uma mulher que me procurou e ela disse: pastor, eu não tenho apetite sexual pelo meu marido. E então na conversa eu disse: eu quero te dar um conselho. Eu quero que você comece a orar com ele. Vocês vão orar juntos. Achou estranho. E então eu encontro com esse casal, um mês depois. E o sorriso no rosto era a expressão do sucesso. Você consegue entender? Então assim, eu já conversei com casais que o marido tinha vergonha de orar com a esposa. Eu passei por isso lá atrás. A Camila ela já era mais pentecostal que eu. Eu era menos. Eu vim de uma denominação onde a gente tem uma fama de ser um pouco mais gelado. E eu me lembro quando eu ia orar com a Camila mais afogueadinha. Já era, né? Eu não sei se você sabe que ela está andando com a tocha agora. Ela já tinha um isqueiro na época. Mas eu lembro que a gente começava a orar e a Camila começava a orar em outras línguas e eu abri o olho e dizia: eita, espera aí que eu não... Calma, Camila, não é assim. Mas a gente foi desenvolvendo isso.
Mas o marido dizendo, não, pastor, eu tenho vergonha de orar na frente da minha esposa. De ficar sem roupa não teve. Amém? Então eu quero te encorajar, não abra lacunas para que o diabo possa causar divisão na sua casa. E um dos casais que eu estava conversando, eles começaram a falar de problemas que eles estavam tendo, e eu dei uma risada diabólica. Eu dei uma risada, que os dois arregalaram o olho, olharam para mim e disseram, pastor, o que é isso? Eu disse, é esse som que eu quero que vocês ouçam. O diabo rindo de vocês, quando vocês estão vivendo, do jeito que vocês estão vivendo aqui. Então tenha essa consciência. Quando você está brigando, quando você está dividindo, quando você está nesse lugar onde a unidade não é preservada. A Bíblia diz que a unidade ela é preservada pelo vínculo da paz. Amém? Vai existir esforço mesmo. Você vai ter que se esforçar mesmo para viver em unidade. Mas vai por mim, querido. Quem vive em unidade consegue usufruir de coisas que a divisão está destruindo. Amém? Então planeje, sente na sua casa e planeje os próximos passos. Ore ao Senhor, veja o que fazer, como vai ser. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como está funcionando os teus dias, querido. Eu não sei como você tem vivido na sua casa. Mas o que está sendo ministrado, a Bíblia diz que 2 casas foram construídas, uma sobre a areia, outra sobre a rocha. E a Bíblia está falando sobre ambas terem o mesmo aspecto, a tempestade veio sobre ambas, mas uma sucumbiu ao passo que outras não, a outra não. E quando o texto vai exemplificar, ela diz, uma construiu sobre a rocha, e a construção sobre a rocha é justamente ouvir a palavra e praticá-la. Então você pode sair desse culto dizendo, tá vendo, amor? Tá vendo, mulher? A gente tem que unir. Não é você dizendo o que precisa ser feito, querido. É você baixando na guarda e dizendo o que depender de mim, eu preciso mudar. Não é, o casamento não é sobre você cutucar o outro dizendo, não é sobre você cutucar o filho, não é sobre você cutucar, não. Veja em você, o que eu preciso mudar. Amém. 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 Você recebeu alguma coisa? Amém. Assim, ó, pensa sobre isso. Eu me lembro de uma música que nós ouvíamos no passado que falava sobre o conflito de gerações. Talvez isso esteja acontecendo com pais mais velhos e filhos adolescentes. Existe sim um conflito de gerações, existe sim um conflito de linguagens. As minhas crianças chegaram em casa dizendo, você é louco, não compensa. Eu disse, de onde você tirou isso, menina? Você é louco, pai, não compensa. Esses dias eu conversava com um pai e ele dizia, eu acho que meu filho vai ser mais malandro que eu, não. Eu não acho. Eu sei o caminho todo, e meu filho não vai ser mais malandro que eu. Eu dizia, meu amigo, a sua época de malandragem passou. A sagacidade de hoje é diferente. Então entenda mesmo, seja parceiro do teu pai, do teu filho. Você precisa ser pai, eu não estou te incentivando a ser amigo, porque amigo ele vai ter lá. Ele precisa te respeitar como pai, ele precisa te honrar como pai. Mas você também precisa honrar teu filho. A Bíblia não diz que é só o filho que honra o pai, não. A Bíblia diz que o pai honra o filho também. A Bíblia diz para o pai não suscitar a ira do filho. Então não é você sentado numa cadeira dizendo, filho, faça. Não. É nessa parceria mesmo. Amém. Então assim, se o teu filho está jogando tênis de mesa, mostra para ele que é preciso trocar a raquete. Não é impondo, mas dizendo, não está dando certo. Você não está percebendo, mas lá na frente. Amém. Você pode ficar de pé? Pai, eu quero te dar graças. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é o maior interessado em nos fazer avançar. O apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos cuidar para que não haja divisão. A palavra diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes.
Então que o Teu Espírito possa mostrar a nós o que talvez sejam coisas que irão nos tirar desse lugar, onde o Senhor pode ordenar a sua bênção sobre nós. Queremos, Pai, estar nesse lugar de unidade, onde o Senhor não tem problema de nos encontrar e derramar sobre nós das Tuas bênçãos. Senhor, eu não sei a condição das famílias que estão aqui, mas eu sei do desejo do Teu coração de fazê-los prosperar, de fazê-los avançar, de fazê-los viver aquilo que está no Teu coração, e eu oro em nome de Jesus, para que os olhos sejam abertos, e que possamos compreender o que talvez estamos fazendo, que está nos afastando, o que talvez que estamos fazendo, que está nos dividindo, e que nós possamos nos arrepender, que nós possamos nos submeter. Eu, como pai, não tenho prazer nos meus filhos brigados. Eu sei que Deus não tem prazer em ver os seus filhos brigados, quanto mais um casal unido por Ele. Então que haja perdão, Pai, perdão genuíno, que haja arrependimento genuíno, que haja mudança de conduta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai. Eu te dou graças, porque nós seremos a evidência do que a Tua palavra diz, de uma família forte, de uma família estruturada, bem consolidada, firmada na Tua palavra. Obrigado por estratégia aos pais, sabedoria aos pais, para conduzir sabiamente a criação dos seus filhos, independente da idade que eles estejam. Discernimento para discernir amizades que podem corromper, influências que podem corromper aquilo que o Senhor está construindo neles, Pai. Como guardiões, pais sensíveis e cheios do Teu Espírito, como guardiões do lar, da casa, das amizades, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai. Feche os teus olhos. Eu não sei, eu não conheço a todos que entraram aqui, mas talvez você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus. Como eu disse no início, o entregar a sua vida a Jesus é fazer com que você seja vivo espiritualmente. Quando Adão peca no Éden, a Bíblia diz que se ele pecasse, ele morreria. Mas Adão não morre logo em sequência, logo em seguida. Mas a morte que Adão experimentou foi a separação de Deus. Foi a morte espiritual. E desde então, até que você reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você ainda está separado de Deus, espiritualmente falando. Se você entrou aqui essa noite e você deseja entregar a sua vida a Jesus, fazer dele o Senhor da sua vida, receber dele a salvação e o perdão, levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Existe alguém? Eu estou vendo a sua mão, você pode vir aqui à frente? Existe mais alguém? Você entrou neste lugar e você nunca fez essa oração? Eu não estou te convidando para uma religião, não é para uma denominação. O meu convite é para que você faça parte da família de Deus. Existe alguém? Aleluia, 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 aleluia. Você quer entregar sua vida a Jesus? Glória a Deus. Agora sim, a sua filha pode ser bem sucedida, porque você vai receber de Deus sabedoria para fazer o que precisa ser feito. Essa é a melhor decisão que você pode tomar. Quem vai orar com ele? Ele vai orar com você aqui. Vem cá, Ronaldo. Existe mais alguém? Existe mais alguém? Não perca essa oportunidade. Não se trata de você, preste atenção, Jesus não é o que te falta. Se te falta Jesus, te falta tudo. Jesus é o perdão dos pecados, é a remissão, é a salvação, é a garantia da eternidade. Eu não sei o que você aprendeu, mas o céu é real, o inferno também é. Todos nós estávamos destinados ao inferno, mas Jesus interveio no nosso percurso e nos trouxe para perto dele.
Se você essa noite deseja ter o seu percurso mudado, em Jesus isso é possível. Levanta a sua mão e eu quero orar com você. Existe mais alguém? Aleluia. Talvez você já tenha feito essa oração e não me importa saber por qual motivo, mas você se afastou dos caminhos do Senhor e você deseja essa noite devolver o controle da tua vida a Ele. Levanta a sua mão. Se você se afastou e deseja voltar hoje, existe alguém? Levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. A Bíblia diz que o céu faz festa quando o pecador se arrepende, mas ele também, o Pai também faz festa quando um filho volta para casa. Existe alguém? Todos salvos? Aleluia, aleluia. Nós temos pedido por cura aqui, nós vamos orar, e eu creio que cura vai se manifestar no seu corpo aí também, amém? Nós vamos orar pela Dalila, é uma jovem que há alguns anos sofre com uma doença no fígado, precisa de transplante com urgência. Peço oração para que esse órgão chegue o quanto antes. Maria das Graças está com câncer na coluna e fígado. Júlia Caroline está internada com água no pulmão e problemas no coração. Antônio Marcos, oração por libertação. Madalena, restauração na visão no olho esquerdo. Marilene irá fazer uma cirurgia sexta-feira. Wesley teve uma queda, fez uma cirurgia no cérebro, ainda não tem reação. Estenda as mãos para cá, vamos orar. E eu creio que o mesmo poder que cura a vida deles, cura a sua vida aí. Então se você precisa de cura no seu corpo, põe a mão onde você está enfermo, e eu creio em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, sobre a vida do Antônio, da Júlia, da Marilene, da Maria, do Wesley, da Dalila, da Madalena. Todos eles estão com um diagnóstico, com um problema, desde faltando reação, cirurgia, órgãos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor os conhece a necessidade de cada um deles, e eu declaro em nome de Jesus, de maneira sobrenatural, eles sendo intervindo agora, Pai, em nome de Jesus, onde quer que eles estejam, eu declaro órgãos novos, para aqueles que precisam. Obrigado, Pai, pela reação, ele acordando, e tendo todos os sintomas, os movimentos perfeitos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declaro câncer secando, eu declaro fígado novo, eu declaro restauração no olho esquerdo, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, liberdade sobre a vida do Antônio, em nome de Jesus. Coração, pulmão, tudo aquilo que está em desconformidade com a Tua palavra, eu declaro e dou uma ordem, sejam estabelecidos, restabelecidos agora, em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre a vida dos meus irmãos. O que quer que esteja desalinhado com a Tua vontade, eu declaro estabelecido, Pai, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Aleluia, aleluia. Se você já entregou a sua vida a Jesus, mas você ainda não foi cheio do Espírito Santo, tendo a evidência de falar em outras línguas, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Existe alguém? É para todo filho de Deus. Existe alguém? Todos cheios? Se eu descer aqui agora, você ora em línguas aí agora? Oh. Qualquer dia a gente vai fazer esse teste. Pode se sentar. Nós já estamos chegando no fim do nosso culto. Eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês. Queridos, eu estou muito feliz com tudo que nós estamos vivendo em Deus. Deixa eu divulgar para você já, construídos para durar, como construir relacionamentos fortes e duradouros com Deus, famílias e amigos. Super importante você ler esse livro. Ministrando a sua família, uma coleção de sermões do Kenneth Reagan, pai e filho, amém? Casamento e família, uma visão para o viver familiar. São livros que vão te municiar ainda com mais informação e verdades, para que você seja liberto das mentiras que talvez você foi se unindo ou se munindo ao longo da vida, amém? Glória a Deus. Vem cá, preciso de um microfone. Fábio, dá um microfone para ela. Se você não vê uma tocha na mão dela. Graça e paz, amém?
Boa noite. Calma, gente, tá tudo bem. Quantos sabem aqui que hoje é dia do pastor? Amém. Ele já estava achando que ia dar uma charamaná, falar alguma coisa, né? Alguma coisa que o Senhor colocou no meu coração. Mas Deus colocou realmente algo no meu coração. E não só no meu, de toda a equipe, de toda a liderança. E eu queria chamar os pastores auxiliares aqui, juntamente com o nosso pastor. Nós queremos honrar a vida de vocês, orar Aleluia. Por vocês. Fica aqui, amor. Você aqui, aí eles ficam do seu lado. Não, você fica. A destra. Aleluia. Aleluia. Vocês são gratos pela vida deles? Eu também sou muito grata. Eu vou falar primeiro para o nosso pastor aqui, presidente, vulgo meu marido também. E depois vou falar com eles. Era ali mesmo, homem. Era ali mesmo. Eles estão tudo encabulados? O que está acontecendo? Eles estão com vergonha. Ainda bem que eles são pastores e não uma boy band, né? Senão não funcionaria. Glória a Deus. Queridos, nós paramos esse momento do culto mesmo para agradecer, para honrar, porque a própria palavra diz no livro de Timóteo que se você aspira, se você tem uma vocação pastoral, nobre coisa, você almeja. Mas depois de falar isso, né, nobre coisa almeja, vem tantas responsabilidades e tantas coisas que nós vemos na vida de vocês. E eu queria começar falando do meu marido, honrando a vida dele, porque talvez você não conviva tanto com ele, mas eu convivo. E eu posso dizer para você que eu admiro muito. Admiro, e eu posso falar algumas das qualidades que eu vejo na vida dele, não só como esposo, como pai, mas hoje como pastor. É um homem cheio de fé, cheio de alegria, cheio de força, coragem. Ele crê naquilo que Deus fala para ele, e se Deus falou, ele vai acreditar. Pode vir um trem que ele não vai sair daquele lugar, e isso é maravilhoso, é segurança. Eu vejo um homem íntegro de coração, sabe, às vezes nesse lugar, parece que, talvez para você que está de fora, parece que ser pastor é vir aqui, ministrar, mas eu quero te dizer que o culto é 5% do que acontece numa vida pastoral. Tem muitas coisas que acontecem. E eu convivendo com ele já vi dias que a gente chegou cansado de alguma viagem que a gente ministrou e ele foi para um velório. Dias que teve culto, de manhã e de noite ele pregou e à tarde ele precisou fazer uma visita que não estava planejada. Eu já vi momentos onde pessoas que nós nos doamos, de repente por algum motivo, saíram da igreja e nem falaram nada. E eu falei, amor, cadê a pessoa? Não sei. E sabe, em todos os momentos eu vi também momentos onde teve coragem para corrigir, para falar, para inspirar, para amar, quando às vezes você fala, uau. E eu vi muitos momentos onde ele ministrou com a saúde debilitada, onde ele não estava tão legal no dia, mas ele tinha se comprometido e ele fez o que tinha que ser feito. Momentos como você talvez um dia ficou cansado, mas não tinha como ele cancelar a reunião que já estava planejada. E eu vi todos esses dias acontecendo. E eu quero que vocês saibam que vocês estão debaixo de uma liderança segura. Não é um homem perfeito, eu também não sou, eles também não são. Como assim? Mas o desejo de acertar, a vocação, o chamado, a unção que está sobre a vida dele é algo sobrenatural. E eu sou, assim, apaixonada, amor, por ver tudo que você tem se tornado. Por acompanhar de perto a sua jornada e ver que você não desistiu e não vai desistir. E eu vou estar aqui sempre do seu lado, para o que você precisar, acreditando fielmente em cada palavra que Deus colocou no seu coração. Obrigado. E a vocês, queridos e nobres amigos, a minha honra, a nossa gratidão. Essas qualidades eu vejo na vida de vocês também. Vocês são homens fiéis, íntegros, que amam as suas esposas, amam as suas famílias, amam essa igreja, amam o chamado de Deus, amam as pessoas, e é por isso que vocês estão aqui. E vocês nos amam também. Muito obrigado por não desistirem, por não retrocederem, por estarem mais perto e às vezes verem esses defeitos na nossa vida e ainda assim cobrir com oração e nos ajudar a melhorar. Então vocês são homens cheios de honra. Nós somos gratos, porque o amor de vocês tem afetado tantas famílias, cada um aqui em áreas tão específicas. As pessoas que estão perto de vocês, elas são afetadas por essa unção. Então eu quero dizer, vão ter esses momentos que eu falei que
são difíceis, como eu disse que ele viveu, e vocês vão viver, ou já viveram alguns, mas não desistam, porque o galardão é muito maior, a alegria de poder servir ao Senhor é muito maior, e vamos fazer isso com alegria. Vamos deixar a parte difícil para a graça resolver, porque vocês são uma bênção para nós, amém? Você pode estender suas mãos para cá? Vamos orar por eles? Pai, nós te agradecemos por esses homens que você chamou para cumprir, Pai, um plano tão especial. Nós oramos também pela vida do pastor Ângelo, que não pôde estar aqui hoje, Pai. Nós apresentamos a vida deles diante do Senhor, e eu oro, Pai, pela graça, por graça sobrenatural sobre a vida deles, Pai, assistindo a vida deles, Pai, cuidando deles, Pai. Em nome de Jesus, aquilo que tem sido talvez difícil, aquilo que tem sido pesado, nós oramos por Tua graça, Pai, capacitando, levantando, por um poder sobrenatural sobre essa nova fase que nós estamos entrando como igreja. Enquanto eu orava, Pai, e pensava sobre esse culto, sobre esse momento, eu via, Pai, cada um deles recebendo, Pai, nessa noite uma porção especial, enquanto nós intercedemos por eles, Pai. Eu creio em rompimento para essa nova fase. Pressões têm se levantado, e talvez até mesmo na vida individual, mas eu creio, Pai, no poder de Deus alavancando eles, Pai, e impulsionando eles para aquilo que você tem chamado eles para fazer. Nós amamos a vida deles, mas nós sabemos que você ama muito mais. E eu oro, Pai, para que eles sigam com os olhos fitos no Senhor, sem se desviar do foco e fazendo aquilo que você chamou eles para fazerem. Em nome de Jesus, se você querer, diga amém. Amém. Dá uma salva de palmas. Depois você vai ter a oportunidade de dar um abração em cada um deles. Se quiser ofertar, seja generoso, faça como você achar melhor. A Laiane vai tirar uma foto ali. Oi? Amo vocês, obrigado. Todos de azul. Ah, é? Ó, cá, leva lá. Obrigado. Glória a Deus aí, nem pensei e foi.